honra de receber hoje os prefeitos das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói para a entrega do dossiê de postulação conjunta para a candidatura à sede dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. Segundo o cronograma que foi estabelecido pela Panam Esportes, que é a entidade máxima do esporte olímpico e paralímpico no continente americano, os comitês olímpicos nacionais deverão enviar até o dia 31 de janeiro de 2025 uma carta aprovando a candidatura de uma única cidade postulante do país. No dia 29 de janeiro, a Assembleia do COB vai se reunir aqui mesmo, no Maria Lenk, para avaliar as propostas. É importante lembrar que São Paulo oficializou também a postulação da cidade durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e tem até a meia-noite de hoje para entregar o seu dossiê. Após o recebimento da documentação, a Panam vai comunicar às cidades os próximos passos da candidatura. Bom, eu vou convidar agora ao palco, por favor, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Laporta, acompanhado da vice-presidente Anne Marques, para receber os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de Niterói, Rodrigo Neves, que vão assinar a carta de encaminhamento e fazer a entrega do dossiê. Primeiro... Os prefeitos farão a entrega da carta com o dossiê ao Comitê Olímpico do Brasil. Eu vou chamar para subir ao palco também. Boa tarde a todos, excelentíssimos senhores prefeitos, Eduardo Paes, Rodrigo Neves. É um prazer para o Comitê Olímpico receber a candidatura do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é quase uma cidade sócia do Comitê Olímpico em grandes eventos. Tenho certeza que foi um trabalho árduo da cidade, se preparou para essa candidatura. A gente tem um prazo regulamentar, como foi falado hoje. Vamos aguardar se teremos outras cidades candidatas, né, até a meia-noite de hoje, para que no dia 29 a Assembleia do Comitê Olímpico, que é soberana, possa decidir pela candidatura de alguma cidade do Brasil para os Jogos Olímpicos, para os Jogos Pan-Americanos de 2031. Que para nós do esporte, do movimento olímpico, é muito importante sempre a realização de grandes eventos. Grandes eventos no nosso país atraem a participação de mais pessoas praticando esportes, e isso é um objetivo que o Comitê Olímpico, nossa nova gestão que começamos ontem, tem como um dos focos, né? Fomentar mais a prática esportiva para que a gente tenha mais pessoas praticando esportes. Quanto mais pessoas praticando esporte, mais modalidades, mais atletas vão aparecer. E um evento como desse tamanho, como os Jogos Pan-Americanos, ele realmente vai fomentar cada vez mais a prática esportiva no Brasil. O Rio de Janeiro tem uma experiência muito grande. Em 2007 já realizou os Jogos Pan-Americanos e tenho certeza que, se for a cidade escolhida, terá muita competência junto com o Niterói para realizar esse evento. Eu acho que foi uma ideia brilhante dos dois prefeitos, parabenizo os dois por essa iniciativa e torcemos para que a Assembleia faça a escolha adequada, baseada nos processos justos e transparentes. Muito obrigado e contem sempre com o Comitê Olímpico. Bem, boa tarde a todos. Querido presidente Laporta, primeiro, parabéns, né, pela posse ontem. Já foi uma posse concorrida e objetiva, né? Então não vou falar muito, né? Então, queria saudar o Laporta, que tem uma trajetória já de serviços prestados ao país, ao esporte. Saudar a vice-presidente, a Anne Marques, a primeira mulher vice-presidente, né, da história do COB. Então, queria saudar também a primeira mulher vice-prefeita da história de Niterói, Isabel Soan, ali, ó. A Anne e a Isabel, duas atletas extraordinárias, e a Isabel agora com essa responsabilidade. Saudar especialmente aqui meu querido amigo Eduardo Paes, esse prefeito extraordinário, que é tetra, eu ainda vou chegar lá. Eu sou tri,
né? Estou no 3º mandato, mas Eduardo, o povo do Rio de Janeiro confia, porque sabe que ele ama, que ele se dedica, que ele trabalha, e a gente sabe que para boa gestão, presidente Laporta, não há atalho, não há improviso, né? Tem que ter propósito, tem que ter visão estratégica, tem que ter equipe e trabalhar muito, né? Como o Eduardo trabalha, e como vocês, eu tenho certeza, a partir de hoje, né, a partir de ontem, no COB já tem clareza, né, dos desafios que a gente tem pela frente. Saudar também Cavalieri, que provavelmente em 2031 vai ser o prefeito do Rio de Janeiro, né? Vice-prefeito Cavalieri. E dizer a vocês que a gente entregou aqui no dia 3, né? Só que a senhora de Emanuel vai apresentar a emenda do APEC para poder ser feita. Aliás, Emanuel, recebemos a Leila semana passada em Niterói, é uma amiga, né? Uma querida amiga, e a Leila entusiasta, né, dessa candidatura, então acho que ali já com o Emanuel e com vocês aqui, a Leila, como o Romário também, né? Tem ajudado e queria dizer a vocês que nós entregamos no dia 3 de dezembro, eu acho que a carta, que foi um pedido do COB, né, a formalização, e hoje esse estudo detalhado, né? Queria aqui pedir uma salva de palmas às 2 equipes aqui da Prefeitura do Rio e a Prefeitura de Niterói, capitaneadas aqui pelo Schileder, que é esse craque, esse campeão, esse cara extraordinário, simpatia em pessoa e talento, e ele e a Isabel estão fazendo uma dobradinha. Eduardo, Isabel e o Schileder se falam todo dia e trocam mensagens e trabalharam muito para a gente chegar a esse documento, que é um documento bem detalhado, com a proposta do Rio e Niterói para esse Pan-Americano 2031. Eu já tinha falado isso aqui no dia 3. Se a gente olhar, a gente tem uma geração de 2007 a 2031. Né? O menino que nasceu em 2007, se teve oportunidade de desenvolvimento, né, das suas habilidades, do seu potencial, provavelmente em 31 está terminando a faculdade. Então, nós temos aí um espaço de uma geração entre 2007 e 2031, portanto é um tempo, né, absolutamente razoável para o Brasil pleitear um Pan-Americano, e eu acredito que a gente tem muitos aprendizados, né, em relação ao PAN de 2007. O Rio de Janeiro é um exemplo de sucesso de realização de eventos internacionais, né, recebeu aqui grandes eventos com muito sucesso, com muita competência, e a infraestrutura está toda pronta, né? Se o PAN fosse no dia de amanhã, a gente já teria praticamente, né, Eduardo, toda a infraestrutura pronta aqui no Rio de Janeiro, e é por isso que eu queria reforçar o que eu falei no encontro que nós fizemos virtual com os atletas, com a comissão de atletas aqui do COB. Eu penso que, evidentemente, tem legados para as cidades, e essa ideia de fazer os Jogos Rio-Niterói, eu acho que está sintonizado com o movimento internacional de ter projetos internacionais esportivos mais sustentáveis, né? A Copa do Mundo em 26, vai ser em 27, né? Vai ser nos Estados Unidos, no Canadá e no México, em 26, né? Então acho que está muito alinhado com esse movimento internacional, né, de compartilhar custos, né, e ter uma visão mais sustentável em relação aos eventos esportivos internacionais. Então é uma inovação da proposta do Brasil, caso o COB acolha, e é uma oportunidade também extraordinária para a região metropolitana do Rio, que é o estado mais metropolizado do Brasil, né? 80%, 70% dos 17 milhões de habitantes do Rio vivem concentrados em 20% do território, que é a região metropolitana do Rio. O Rio é um estado metropolizado, diferente de São Paulo, de Pernambuco, diferente de Minas, onde mais da metade da população vive fora da região metropolitana desses estados. Então, é uma oportunidade extraordinária para a região metropolitana, para o Rio. A gente tem falado muito da linha 3 do metrô como um dos legados mais importantes desse projeto,
que reconfigura o Rio de Janeiro, integra o Rio do ponto de vista de um transporte sustentável, promove um desenvolvimento em regiões hoje muito pobres do Rio, como São Gonçalo, Itaboraí, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho dúvida, eu queria terminar falando sobre isso, como a infraestrutura está pronta, né, a maior parte da infraestrutura está pronta, eu não tenho nenhuma dúvida, presidente Laporta, que o maior legado, de fato, né, não que os outros eventos não tenham deixado legados extraordinários, mas o legado esportivo vai ser absolutamente extraordinário, porque a gente tem tudo para começar desde já, né, com programas de Bolsa Atleta, programas ampliando o time Rio para o time Rio-Niterói, viabilizando as infraestruturas com as confederações, né, e com a escuta da Comissão de Atletas do COB, com essa compreensão que nós temos, né, Niterói há 35 anos é governada com esse pensamento, que a educação, a cultura, especialmente o esporte, é absolutamente transformador, né? Eu aqui faço referência, Laporta, a um projeto que nós construímos numa região onde há 15 anos atrás bandidos armados derrubaram um helicóptero da polícia no bairro do Caramujo, em Niterói. E ali nós fizemos um mega investimento, e o principal investimento, além do saneamento, habitação, escola, foi uma grande Vila Olímpica, um grande parque esportivo, onde hoje nós temos 27 modalidades esportivas, com milhares de jovens praticando várias modalidades esportivas, inclusive alguns que hoje são campeões estaduais e nacionais. E, evidentemente, esse bairro, essa região, saíram das páginas policiais e hoje são motivo de orgulho, né, para o sentimento de pertencimento do cidadão daquela região, à cidade, né, à cidadania. E eu penso que nós temos aí uma geração para fazer essa transformação no nosso país, porque nós temos que começar a trabalhar desde já nesse legado esportivo, né? Até 2031 nós temos 6 anos, e depois de 15 anos de 31, quem sabe daqui a 20 anos, a gente não vai estar celebrando, né, a ideia desse país deixar de ser um país em desenvolvimento e passar a ser um país desenvolvido com o esporte no centro da agenda pública e sendo esse elemento transformador, né, de um novo estágio de desenvolvimento do Brasil. Eu assumi recentemente a presidência do Mercocidade, que é a Associação de Prefeitos do Mercosul e da América Latina. A gente hoje está discutindo no Brasil, prefeito Eduardo Paes, a questão da lei de incentivo ao esporte, que eu já queria aqui me somar a vocês, porque seria um retrocesso qualquer tipo de mudança na lei de incentivo ao esporte. Mas nós temos que começar a trabalhar com os prefeitos, e eu quero, como futuro presidente do Mercocidades, ajudar esse debate na América do Sul e na América Latina, o COB, o fortalecimento de leis municipais de incentivo ao esporte, porque a gente trazendo, além dos governos nacionais, os governos subnacionais, nesse grande pacto, né, pelo desenvolvimento do esporte nas cidades e dos países, eu não tenho dúvida que a gente tem condição de avançar muito, e essa parceria da Prefeitura do Rio e Niterói nesse projeto com o COB pode construir esse novo e positivo exemplo para o Brasil e para a América Latina. Então, estamos aí confiantes, né, e eu realmente queria pedir o voto do presidente para essa candidatura no dia 29. Eu estou quase dizendo aqui, faço minhas as palavras do Rodrigo Neves, mas, enfim, saudando aqui o nosso presidente Marco Laporta, a Yane, a vice-presidente, o nosso Emanuel, diretor-geral, desejando sucesso a vocês dessa nova gestão. Eu acho que, se me permitam, eventualmente eu posso até, galera, um pouco meu estilo, cometer aqui eventuais delicadezas, né? Mas eu acho que essa gestão, o resultado, é resultado de um processo longo, talvez mais longo do que tivesse que ter sido, mas de renovação dos quadros dirigentes esportivos brasileiros, onde os atletas passam a ter um protagonismo maior do que sempre tiveram, né? Só para fazer o registro aqui, Isabel,
depois de ter feito o Pan-Americano, depois de ter feito os Jogos Olímpicos, aí obviamente os Jogos Olímpicos com mais protagonismo, né? Eu era prefeito. Eu não me lembro de ter feito uma reunião com comissão de atleta em nenhum momento, né? Encontrava com os atletas de vez em quando, porque tinha que encontrar. Né? Estava lá, em geral os atletas eram chamados para fazer a decoração do evento, né? Assim, estávamos lá eu e Rodrigo ontem, foi ontem, né? Estava ali com o Isabel, com o Guilherme, o Cavalieri estava também, sabe, ele assumindo o compromisso com os atletas. Né? Isso mostra que as coisas estão mudando para melhor. Então, sucesso a vocês aí, é uma honra a ser cidade-sede do Comitê Olímpico Brasileiro, é uma honra ter vocês aqui nesse lugar, portanto, contem conosco nessa, independente dos Jogos Pan-Americanos, né, mas contem conosco para que o Rio de Janeiro consolide seu papel, mas especialmente o esporte brasileiro e aquilo que vocês têm a responsabilidade de conduzir daqui para frente possa ser com muito sucesso. Saudar meu amigo prefeito Rodrigo Neves, a vice-prefeita Isabel. Eu queria fazer esse registro histórico aqui. Eu confesso que eu não estava pensando em Jogos Pan-Americanos nem em Olimpíadas, né? Enfim, às vezes as pessoas, eu falo traumatizado, não é traumatizado porque foi a maior e mais incrível experiência da minha vida, né? É um orgulho para mim poder dizer que eu sou um prefeito olímpico, não tem muita gente no mundo que possa dizer isso. Foi uma experiência e um aprendizado enorme, mas dá um trabalho louco, né? Não é uma tarefa simples, óbvio, de novo, como disse aqui o Rodrigo, Rio, Niterói partem de uma circunstância muito diferente do que partimos para o PAN de 2007, do que partimos especialmente para as Olimpíadas de 2016. Mas para registro histórico aqui, né, um belo dia, Isabel, que é membro lá da Panam, liga para o prefeito Rodrigo e tem a ideia de me ligar, vamos fazer Rio e Niterói juntos. Né? Eu falei, vamos embora. Ele é primo rico, Niterói tem muito dinheiro de petróleo, ele é quase um sheik árabe. E aí eu falei, vamos embora, Rodrigão, já tem os estádios, você tem a grana, vamos nessa. Então, mas tirando a brincadeira, eu acho que é importante dizer isso. E tem, presidente Laporta, tem um simbolismo, né, porque tem a ver com a região metropolitana, tem a ver com... Nós estamos apresentando essa candidatura no ano em que a fusão da Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro faz 50 anos. Então, Niterói era a capital do antigo estado do Rio, o Rio era Guanabara. Né, Niterói deixou de ser a capital do antigo estado do Rio e do atual estado do Rio, assim como o Rio deixou de ser a capital da República lá atrás, né, e essa integração ela é muito importante que ela se consolide, aconteça. Eu sou daqueles que acho que toda vez que eu vejo as pessoas dizendo tem que desfundir, tudo besteirada, né, o Rio se formou como um estado incrível, e acho que é muito simbólico que as duas capitais, que as duas cidades símbolos da Guanabara e do estado do Rio de Janeiro, do antigo estado do Rio de Janeiro, possam estar unidas nisso, né? Portanto, até acho que a marca, né, essa ponte que nos une, se Deus quiser, vai ter a gente espera que a marquinha tenha esse negócio aí por cima, né? A gente quer fazer um por baixo também, que é justamente a linha 3 do metrô, então vai ter que ter uma ligação por baixo também, mas de saudar o Rodrigo Isabel, cumprimentar o vice-prefeito Eduardo Cavalieri, cumprimentar o cara que da prefeitura foi responsável por conduzir esse belíssimo trabalho junto com a equipe da prefeitura de Niterói, o secretário de esporte Guilherme Schleder, que já me prometeu que até os Jogos Pan-Americanos vai estar com a forma da Isabel, já que eles se falam todo dia. Cada mandato que eu inicio com o Guilherme como secretário de esporte, eu faço o desafio da barriga tanquinho, ainda chegaremos lá. Mas, enfim, isto posto, eu acho que tem 2 ou 3 pontos que eu queria destacar aqui. Primeiro, esses grandes eventos, eles são transformadores e são oportunidades de transformação da vida das cidades. Acho que é um pouco para justificar aqui para os nossos eleitores, para o cidadão de Niterói, para o cidadão da cidade do Rio de Janeiro, o cidadão carioca, como é transformadora a possibilidade de fazer eventos desse porte, porque eles acabam atraindo mudanças que são demandadas dessas cidades há muito tempo. Né? Eu me lembro quando, logo que o Rio ganhou as Olimpíadas, em 2009, um mês depois eu fui visitar Atenas, foi a Londres, que ia realizar no ano seguinte, 2010, não é isso que Londres fez, agora 2014,
realizado as Olimpíadas seguintes, fui a Atenas, que não era lá o melhor exemplo, e fui a Barcelona, né, que era historicamente um grande exemplo. E o prefeito de Barcelona, à época, que teve uma situação muito parecida com a minha, ele ganhou as Olimpíadas e no primeiro ano de mandato dele, no último ano de mandato dele, Pascal Maragall, ele entregou os Jogos Olímpicos, que foi a sorte que eu tive também. Ele disse, ó, tem 2 tipos de Jogos Olímpicos, né, os Jogos Olímpicos que se servem da cidade e tem a cidade que serve dos Jogos para se transformar. E foi o que a gente buscou fazer aqui no Rio. Né? Um exemplo aqui, que talvez seja o mais simbólico, ninguém se lembra de nenhuma competição esportiva acontecendo no Porto Maravilha, ou ali onde era a perimetral. Mas com o argumento da realização dos Jogos Olímpicos, nós conseguimos canalizar recursos, vontade política, narrativa, argumentos para implodir um viaduto, né, que em tempos normais não é exatamente a coisa mais fácil de fazer. Né? Então o argumento olímpico, o argumento daquele grande evento, foi fundamental para a transformação de muita coisa que mudou a vida de muita gente na cidade do Rio de Janeiro. Porto Maravilha não é uma obra estética, ela é muito bonita esteticamente, é o reencontro da cidade com a sua razão de existir, a Baía de Guanabara, mas mais do que isso, ela é a transformação urbanística mais importante da história do Rio de Janeiro, porque ela inverte uma lógica de crescimento horizontal para o oeste e volta para a sua origem, se torna a cidade mais barata, melhor, com menos necessidade de grandes investimentos. Né? Então, eu acho que só foi possível em razão da realização dos Jogos Olímpicos. O funcionário que tem aqui no COB, que hoje pega o BRT aqui na frente e se desloca, se quiser, para o centro do Rio de Janeiro, para o Terminal Gentileza, para Santa Cruz, para Madureira, para Penha, para a Ilha do Governador, né, foram as Olimpíadas que serviram como argumento para que nós implantássemos um sistema de média e alta capacidade que muda a vida das pessoas. Né? O cidadão mais pobre passava 3 horas, 4 horas do seu dia no transporte público e passa 50 minutos, 1 hora. Isso é transformador na vida das pessoas. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante. Mas, e acho que a linha 3 do metrô, ela consolida a integração de uma região metropolitana complexa, mas que é uma região metropolitana muito viva, né, que tem toda a capacidade de ajudar nesse desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e, por consequência, da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas eu vou acompanhar o Rodrigo aqui, e acho que eu já dei essa pista, quando falei da reunião da comissão dos atletas, ou com a comissão dos atletas, porque o fato de já termos boa parte das infraestruturas, né, eu me lembro, Jogos Pan-Americanos, Veladão, Mário Vasquez Ranha, e ficava, não vai ser da lista, não está pronto, não está listo, isso e aquilo. Né, no Olimpíada, então, era uma alucinação. Né, a gente está aqui ao lado do velódromo que parecia que tinha uma cabeça de burro enterrada ali, porque foi a obra que mais deu trabalho para fazer dos Jogos Olímpicos. Nós não vamos passar por isso. Né? Os equipamentos esportivos estão prontos, os equipamentos esportivos estão disponíveis, né? Aqueles que não estão disponíveis podem ser adaptados. Eu acho que um esforço nosso vai ser de não ter que fazer nada mais novo, vamos usar muita estrutura temporária, se necessário for para esse ou para aquela atividade esportiva, e o que isso vai permitir com que a gente foque no esporte. E voltando aqui ao que eu disse ali atrás, eu acho que essa reunião de ontem com a comissão de atletas mostra isso, né, que o esporte vai ser o grande protagonista dessa edição de 2031 dos Jogos Pan-Americanos, se Deus quiser, unindo a cidade do Rio e a cidade de Niterói. Então, presidente, é óbvio, o papel meu e do Rodrigo aqui é pedir voto, né, eu deixo aqui para os membros da comissão, do comitê do COB, que, como bem lembrou o presidente, é soberano. É óbvio que o presidente está com o coração dele totalmente com essa candidatura, não precisa fazer cara de nada, pode fazer. Essas horas, tinha um político que falava para mim, Eduardo, faz cara de samambaia nessas horas. Samambaia não tem cara de nada, né? Você fala com a samambaia, ela continua igual. Então, continua igual, mas é óbvio que o presidente está torcendo para que essa comissão do COB
escolha a cidade de Niterói, né? E eu quero deixar um recado aqui aos membros do COB, ao pessoal do esporte, aos atletas, né? Vamos com toda a experiência, e aí o bom na vida é quando a gente segue nos acertos e tem capacidade de reconhecer erros e fazer os ajustes, né? E é isso que a gente vai fazer, tenho certeza, na melhor e mais incrível de todas as edições dos Jogos Pan-Americanos, que serão os Jogos de 31 nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos.